Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. Entendeu? Por isso que quando a gente vai interagir com o ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outra, como Claude e tudo mais, é muito importante que... E assim, eu tô falando do nível mais básico aqui, do usuário mesmo, o cara que baixou lá no celular dele lá. Inclusive, o ChatGPT é o aplicativo mais baixado da Apple Store faz um tempo, inclusive. Mas assim, o ponto é que é por isso que quando eu vou interagir com o ChatGPT, eu tenho que limitar ao máximo o campo de atuação para eu ter uma resposta próxima da que eu espero, né? Então, isso significa que eu tenho que ficar bom em pedir, né? Basicamente, sim. Inclusive, até isso você me lembrou o problema que teve. Lembra quando saiu, acho que o ChatGPT, eu acho que foi a versão 4, que ele começou a ficar conversacional demais. E começa até a falar: oi, e aí, tudo bem? Chatão. Você pegou essa. Acho que eles diminuíram isso. Eu pedi para lá no aplicativo do ChatGPT tem como dar uma personalizada. Isso. Eu pedi para ele parar com esse papinho. Assim, ó, quando for me responder aqui, não vem com esses papinhos, não. Exatamente. Aí o que acontece é que ele é um gerador de texto, tá? O ChatGPT, todos eles são geradores de texto. Então a primeira versão é você fazer o seguinte, é pegar todo o corpo de texto que você tem disponível e você ficar calculando a matriz de probabilidade de cada palavra para cada palavra. É uma força bruta. Então eu pego aqui um texto, por exemplo, sei lá, aquela frase, sua empolgação com IA. Então ele vai falar, só com essa frase sendo inicial, a probabilidade de empolgação vir depois de sua é 100%. Aí quando vier uma próxima frase que tem esse sua, ele fala, não é mais 100%, é 90%. E ele vai ter que fazer isso de toda palavra para toda palavra. Não é nem palavra, são tokens. Tokens é uma quebra dessas palavras. A gente, em linguística, que o pessoal vai ver muito isso, que não é sílaba exatamente, mas você quebra em uma coisa chamada grams. Aí não precisa entrar no... Pensa como se fosse sílaba, entre aspas. Então é como a probabilidade da próxima sílaba dentro do que você digitou. Então o seu prompt... ele é um texto que tem que ser completado. A primeira versão é você pegar esse dicionáriozão que eu juntei matriz com matriz e aí pegar o seu texto, ver qual foi a última palavra que você digitou e ver nesse dicionário qual a próxima, certo? Esse é o jeito que as primeiras versões de autocomplete funcionavam. Por isso que era uma droga, porque nunca vai acertar, porque... Só porque eu escrevi sua o quê? Baseado em quê que ele está me dizendo? Mas na probabilidade essa palavra aparece mais. Mas na minha frase não, sabe? Agora, o que mudou, e isso foi na evolução das IAs, então, lá no começo, na época dos anos 50, quando já tinha os primeiros computadores, final dos anos 50, já tinha essa ideia de nêuron, você já tinha... computador binário e vários pesquisadores estavam tentando fazer essa conexão de como que eu faço um computador binário aprender alguma coisa, que é basicamente achar um padrão dentro de material de treinamento, tipo dar uma silhueta de uma imagem, falar isso aqui é um 1, isso aqui é um 2, e ele ver grosseiramente que esse vertical é um 1, esse mais curvo parece um 2, mas tem um outro curvo 3 que tem uma curva a mais, e eu consegui codificar isso na forma de pesos, na forma de vieses, para que ele me dê uma probabilidade de que essa imagem que eu mostrei está correta ou não. E eu fico ajustando esses parâmetros para acontecer. Aí o que aconteceu é que nos anos 50, a gente aí voltando para a história até para chegar nesse ponto, é que nos anos 50, então eu já tinha a ideia do nêuron, que veio dos anos 40, eu já tinha a ideia de computador tentando ser inteligente. O próprio Alan Turing, ele tem papers sobre inteligência artificial. Então, o próprio pai da computação não só inventou o computador, mas ele também começou os primeiros papers de IA. Mas ele chamava de inteligência artificial? Já chamava de sistemas inteligentes. Eu acho que inteligência artificial vem de uma proposta de evento que aconteceu na faculdade Dartmouth, onde você tinha nomes famosos na época como Marvin Minsky, que é um professor que ficou muito famoso porque ele falava muito sobre inteligência artificial na época.
Eles queriam evoluir essa área. Aí alguns pesquisadores, John McCarthy, Marvin Minsky e Claude Shannon, aí muita gente da ciência da computação gosta muito do Claude Shannon. Claude Shannon, fazendo um paralelo, graças a ele nós temos internet, graças a ele nós temos... Muito obrigado, Claude Shannon. Todo mundo fala, Tim Berners-Lee, não sei o quê. Tim Berners-Lee é o menor é o que, se não tivesse, não ia fazer diferença. Agora, Claude Shannon, se não tivesse, ia fazer muita diferença. Porque ele inventa um troço chamado teoria da informação. É uma matéria que a gente aprende em ciência da computação. E como que eu faço para converter informações, palavras, por exemplo, em binário. Esse binário, como que eu converto isso em sinais para transferir em ondas de rádio, por exemplo, ou em cabo de Ethernet. E o problema de meio físico é que meio físico tem interferência, meio físico tem defeitos. O que acontece, por exemplo, se eu gravo um dado... você vai saber lembrar disso, você tinha PlayStation. Uhum. Quantos discos de PlayStation seu você limpava raspando na camiseta? Vários. Como é que você não destruiu bits que estavam ali? Eu devo ter destruído, né? Mas sempre funcionava, dava uma sopradinha e funcionava, certo? Tinha um macete de passar pasta de dente também. Pois Já cheguei a levar a CD para polir. Existe toda uma área que tenta fazer dado ser resistente ao meio ambiente ao meio que ele está. E o jeito inocente de fazer isso seria, por exemplo, eu tenho um papel com dado, eu vou fazer uma cópia dele, agora eu tenho dois, se esse aqui estragar, eu tenho esse daqui, certo? Só que é um puta desperdício, eu vou ter que duplicar toda a informação. Já pensou? Imagina antigamente que a internet era mais lenta ainda, você tem que duplicar a informação o tempo todo. Mas o pessoal mais esperto fala, tem que fazer que nem código de barra, é só botar um CRC, alguma coisa. Bacana. E aí eu sei que a informação está errada, mas onde na informação está errada? Tipo, para você moleque de 10 anos com CD de PlayStation, ele vai te falar, o seu CD está com problema. Aí você fala, bacana, o que eu faço com isso? Agora, o mais interessante é como que eu não tenho uma duplicata da informação, eu detecto que tem um erro e eu consigo consertar esse erro dentro de um monte de bits. Então, quantos bits minimamente a mais, é o mínimo, não é o máximo, eu preciso ter de redundância estrategicamente colocado para que se eu riscar alguma coisa eu consiga recuperar aquilo. Isso acontece no seu celular, isso acontece em todos os lugares, por isso que você não perde informação. Você tem essa redundância. Ninguém sabe disso, mas a gente tem essa redundância. E o Claude Shannon é que vem com todas essas teorias de como eu faço todas essas coisas funcionar. Então, ele basicamente... porque naquela época o forte de tecnologia era telecomunicações. Então era ondas de rádio, aí tinha código Morse, por exemplo. Código Morse também é uma tecnologia, porque você está encodando uma palavra em bips, por exemplo. Ele precede o computador binário. Ele é um computador ele é uma transferência simbólica, por exemplo, e eu tenho uma conversão desses bips em sinais que eu tenho que entender e passar na linha. Então tem toda uma estratégia de quantos sinais eu posso passar, etc, etc. Então quando a gente chega no Claude Shannon, esse é um cara importantíssimo de todo mundo saber, e é por isso que quem não faz faculdade não sabe que esse cara existe. Mas tudo depende do trabalho desse cara. A gente só ouve falar do Turing, por causa dos filmes, mas ninguém fez um filme de Claude Shannon. Se fizesse, ia ser interessante ou ia ser ele estudando igual um maluco? Eu não sei se seria interessante, esse que é o problema. O cara era muito inteligente, mas... Aí, por acaso, nessa época, eu não sei porque naquela época tinha tanta gente tão inteligente assim. Tá faltando agora. Tá faltando, não tinha rede social naquela época, acho que esse aqui é o grande lance. Eles inventaram as coisas que quebraram tudo isso, filha da mãe. Ele permitiu a internet, por exemplo. Mas aí esse Claude Shannon, Marvin Minsky e John McCarthy, eles fizeram um evento e nessa proposta eles falaram um evento para tentar criar sistemas de inteligência artificial. Então aí ele fala de fato sobre essa palavra. Eu acho que ali começou a ficar mais em voga, falar mais em inteligência artificial. Naquela época você tinha dois campos. Um dos campos era rede neural e o outro campo era linguagem simbólica e sistemas expert. E quem ganhou não foi rede neural. Então o que aconteceu?
o lado do John McCarthy, para quem é de computação vai lembrar, John McCarthy inventa uma linguagem chamada Lisp. Tá. Ele acha que existe uma linguagem de programação que consegue melhor representar a forma que a gente pensa, organizar as ideias em listas, que é por isso que ele chama Lisp. É a linguagem de programação de listas, todas as estruturas são listas dentro dele, é uma linguagem super simples. E ele acha que essa é a melhor linguagem para descrever conhecimento humano, por exemplo. Que se for simplificar muito, seria mais ou menos, imagina uma URA, por exemplo, sabe quando se liga no suporte? Você está com problema no quê? Digite 1 para isso. Você tentou resetar a sua máquina? Tentou, então digite 2 para isso. Sabe uma coisa desse tipo? É um saco, né? Sim. É um enorme saco, mas pensa que, sei lá, nos anos 50, você ter o conhecimento de alguém codificado numa máquina e eu não precisar da pessoa para eu acessar essa informação, é um avanço grande, porque você aumenta a quantidade de pessoas que têm acesso a um procedimento que antes você precisaria pessoalmente perguntar para um especialista. A gente volta de novo à palavra do especialista. Né? Então, a ideia era tentar transformar o conhecimento do especialista num sistema minimamente acessível para as pessoas que eu possa, com interações simples, acessar, por exemplo, como no procedimento de URA que eu faço. Isso chamou muita atenção do exército, chamou muita atenção de militares e tudo mais. Então, Estão falando de que época? A gente está falando do final dos anos 50. Tá bom. Isso chamou muita atenção, final dos anos 50 e começo dos anos 60, se não me engano. Tá. Então chamou muita atenção. Naquela época, eu não sei se foi no MIT, eles saíram duas vertentes que gerou duas grandes empresas, a Symbolics e acho que era LMI, que era Lisp Machines Incorporated, alguma coisa assim, que a ideia era criar máquinas de rodar Lisp, que eram máquinas de inteligência artificial, vamos dizer assim. Então houve um funding para se criar essas máquinas eram compradas por militares, por faculdades, várias instituições queriam essas máquinas porque parecia melhor para treinar inteligência artificial, mas essa não é a inteligência artificial que a gente está pensando hoje. Tá. Era esses sistemas expert, que existem até hoje. Eles são muito úteis. É uma forma de pensar em como usar computador que não tinha ainda naquela época. Eles são úteis hoje, até hoje, fazendo o quê? Fazendo esse tipo de... a gente não chama de inteligência artificial. Entendi. Mas é um sistema. Tá bom. Todo sistema que você vai hoje, sei lá, o suporte técnico não deixa de ser esse sistema, entendeu? E mesmo em fábrica, para treinamento, então você aumenta o escopo, a dimensão de pessoas que você pode treinar, por exemplo, vários sistemas educacionais e até sistemas que tomam decisões, tipo... Tô chutando aqui alguma coisa, mas é que nem um diagnóstico. Digite aqui o problema. Tá dando quanto de temperatura, tá dando quanto de pressão, tá dando quanto de não sei o quê. Baseado nesse daqui você tem este problema. Então, entendeu? Entendi. Então você tem hoje em dia vários sistemas que fazem isso. Parece um sistema de inteligência artificial meio rudimentar, se a gente levar em consideração o que a gente está chamando de inteligência artificial hoje em dia. Pessoal, vou deixar na descrição o link do podcast completo desse corte.